Por que disso? Tudo é pessoal quando se trata de negócios. Tudo. Não tem, igual um artista. Tudo é pessoal quando se trata de negócio, do produto. O artista é uma empresa-pessoa, né? Isso. Empresa que pega gripe, acorda mal. E se você for ver todo o métier, né, que rege o mercado de vocês, tem um fundo pessoal. Fala galera, estamos aqui em mais um programa do podcast do Music Hacks. Hoje muito bem acompanhado dessa dupla. Quase sertaneja. Quase sertaneja, dupla de irmãos. Leandro e Léo Campos. Leandro e Léo. Certo. Leandro e Leonardo. Já fica na posição certa. Na posição certa, na ordem. E vou começar rasgando assim uma seda para vocês enorme. Por favor. Mas são dois dos meus mentores, então é um grande prazer ter vocês aqui no programa. Prazer é nosso. Acho que assim como eu aprendi muito na minha carreira ouvindo vocês e sendo inspirado pela trajetória de vocês, e, enfim, muito mais não só do que vocês falavam, mas do que vocês faziam, né? Acho que essa é uma grande diferença em falar e agir da maneira correta. E vocês me inspiraram, foram grandes mentores, e hoje ter vocês aqui, e imagino que passar essa mesma energia que eu recebi para muitos outros artistas vai ser uma experiência muito legal, muito bacana. Caraca, hein? Como é que fala agora? O cara joga uma bola Difícil, dessa pra hein? gente, né? Gratidão é nossa. Faz tempo que a gente se conhece, né? Quanto tempo já? Cara, acho que já mais de 10 anos. Acho que mais. A produtora começou em 2006, chuto que bobear, foi 2007 logo, a gente já estava 2007, trabalhando. A gente era velhinho, vocês eram novinhos, né? Acredito eu que o nosso primeiro trabalho foi em 2007. 2007 e 2008. Exatamente. Mas desde o começo a gente comentava do quanto vocês eram esponjinhas. A gente fala, parece papo de tio, né? Falar isso, né? Mas o quanto vocês realmente sempre tiveram a humildade de querer aprender e trocar, né? E ensinar também, isso é louvável. Rasgamos seda junto, tá vendo? Fora que pra gente é questão da irmandade, né? Irmãos. Tem um significado forte pra gente. 2 irmãos aqui 2 irmãos também. Empreendendo junto. Todo mundo sabe que não é fácil. Existe muito o que quebrar durante esse processo. É uma terapia constante entre os irmãos, né, e a família. Mas inspiração é ver vocês agora aqui, cara. Mesmo. Que alegria. Eu vou contar então um pouquinho, fazer uma breve introdução ao trabalho de vocês. A gente já começou contando que essa história é bem antiga, então em 2007, quando a gente estava começando a produtora, né, a gente estava trabalhando como um estúdio de gravação de bandas, ensaio, produção de música, uma B já era formada em propaganda, então a gente tinha essa ideia de também produzir jingles, músicas para publicidade, etc. E aí a gente teve um contato com a agência de vocês na época, que era a Simbiose, depois tornou-se a O Brasil, e fizemos muitos projetos, né? Acho que de Expo... Até na gringa, hein? Até na gringa, né? De jingles na Argentina, na Colômbia. E eu lembro que a gente atendeu... E foi uma grande escola, porque a gente aprendeu a atender clientes grandes e trabalhar naquela medida do mercado corporativo que é mais rígida do que o mercado artístico. Muito. Né? E com clientes lá, Votorantim, Tegestiona, Avon, Telefônica, Avon, Pão de Açúcar. Então eram responsas. Eu lembro que a gente novinho ali, tremendo, suando, assim, pra não já trabalhava não que nem ancião já. Não, e é legal esse processo, né? Porque você vê... quem tem empresa, geralmente busca parceiros na mesma vibe. E a gente sabe que não é fácil você encontrar. E quando vocês apareceram assim, foi uma coisa meio que, para mim e para o Leandro... Plug and play. Não, de tranquilidade, né? Porque acho que todo gestor ele tem que ter a preocupação de ter parceiros específicos, bons, e que pensem um pouquinho como ele. E eu lembro que um dos trabalhos que a gente fez na gringa, que a gente fala, né? Não foi ideia nossa. A gente levantou a bola e vocês compraram a ideia e fizeram um puta trabalho. Foi até prêmio, né? Foi, é verdade. Foi. E assim, curiosamente, acho que nada é por acaso, existe uma sincronicidade das coisas.
Não só vocês já tinham, nessa época, eram sócios, donos de agência e lidavam com comunicação interna com esses grandes clientes, mas vocês tinham um passado no mercado artístico também muito legal, muito interessante. Depois da agência, continuaram criando projetos criativos e hoje estão fazendo trabalho, formando empreendedores, trabalhando com mentoria. Então, contem um pouco como surgiu essa trajetória aí pra gente. Vamos lá. A gente nasceu numa família em que a arte e a música sempre foi incentivado, mas não tem nada a ver o nome Leandro e Leonardo. Não tem nada a ver. Até mesmo que o Leandro é bem mais velho que a própria Antes dupla. eu achava uma infeliz coincidência de tanto bullying que a gente sofreu na adolescência. Mas depois virou um bordão, é motivo da gente, quando vai palestrar hoje, a gente afrouxa a gravata logo no começo e aí o pessoal conecta. Então a gente nasceu numa família que sempre incentivou muito essa questão da música, era muita festa, era música ao vivo, eram pessoas cantando. Meu pai é poeta, depois que se aposentou lançou um livro, gosta de escrever. Então a arte e a cultura sempre esteve... Como é que a nossa mãe fazia quando a gente era pequeno? Ela amarrava, olha que louco, ela amarrava meu pé em cima do pé dela e falava, cara, homem que não sabe dançar não é homem, hein? Então me ensinava a dançar. Ela colocava a gente sentado em cima da máquina de lavar e batucava no nosso peito. Colocava um sambão e batucava. Falava, você tem que sentir dentro de você a música e tal. Então não tem como, né? A gente não ficar apaixonado pela música. E aí, o que aconteceu? A gente se formou em Educação Física, apesar de termos 1 ano e 10 meses de diferença, mas fizemos até a mesma faculdade. E na faculdade mesmo eu descobri, eu era jogador de basquete, o Léo jogava handebol e tal, o Léo virou personal e eu descobri a dança como minha verdadeira paixão, né? Aquela sementinha da sua mãe. Aquela semente lá. E para resumir, cara, trabalhei com grandes artistas, tive a honra de trabalhar com Só Pra Contrariar, Alexandre Pires, Jean Giovanni, Arte Popular, Harmonia do Samba. E aí caí nesse meio de arte, né? De música. Muita estrada, coreografei, dirigi shows, espetáculos. E o Leonardo vendo essa minha correria, né? Ele já com a cabeça mais tensa também. Depois nós vamos falar de modelos mentais aqui, para quem é artista ou empresário. Isso conta muito nos resultados, né? E aí o Leonardo vendo a minha loucura com a cabeça de artista, falou, vem cá, cara, vamos traçar um planejamento vamos aqui. Vamos planejar, né? Porque eu olhava para ele assim... E geralmente quem vive da arte vive um monte de peixinho comercialista do lado, né? E que você repara que os caras ficam do lado só para aproveitar essa energia do artista. E a mesma coisa acontecia com ele. Daí eu comecei a me aproximar, a gente sempre trabalhou junto, mas nessa época eu comecei a me aproximar, porque ele quis abrir uma academia de dança. Daí eu falei, putz, cara. E aí abriu uma das maiores academias de dança na época, que só ia artista também, tinha uma proposta diferente, a proposta que tem hoje. Então, na época, tinha salão de cabeleireiro, tinha sala de recreação infantil, tinha lanchonete, era diferente. Bem, digamos assim... Contemporâneo, né? Só que faz tempo. E o que foi legal, assim, que eu vendo ele, eu comecei a chamar ele e falei, cara, você não acha que precisa de um norte? Ele falou, porra, eu sinto que eu preciso de um norte. Dentro da academia... Como ele era chamado para, às vezes, dar suporte a alguns espetáculos, coisas assim, apareceu a oportunidade de começar a fazer eventos, produções de eventos artísticos. Ele era chamado, e eu, com a minha cabeça sistêmica, olhava e falava assim, cara, esse mundo artístico, você marca com o cara às 7 horas da manhã, o cara vai chegar às 10 horas, meu coração batia forte, falei, Deus o livre, como isso vai acontecer? E aí, eu conversando com o Leandro, expliquei para ele minha aflição. Ele falou assim, vamos fazer assim, a gente vai abrir uma produtora aqui dentro, você vai trazer esse teu pensamento de organização, gestão e estratégia, né? E eu vou ser o elo para que os artistas entendam qual a importância disso. Né? Porque eu já entendi, você já conseguiu passar para mim realmente qual é a essência. Então, a gente montou essa produtora e foi muito legal. Porque a gente começou a educar, entre aspas, né? Essa cultura. Não, foi uma puta escola, porque a gente virou uma produtora artística de grandes eventos, participamos, né? Co-participamos de 50 anos de Volkswagen, mega show internacional da L'Oréal, grande circo místico, cara. E a gente começou a entrar... Centro Cultural, Banco do Brasil, a gente fez vários eventos lá e... Já fazendo a ponte, é história pra caramba, né, bicho? Você chamou a gente aqui, puta, tô até com vergonha, a gente já não gosta de falar, né? O povo que está ouvindo vai adorar, pô, é muito legal. Aí a gente migrou pra... antes disso, a gente, só fazendo uma pausa, antes disso a gente teve de tudo um pouco. Com 12 anos a gente foi vender cachorro-quente na rua.
Então, a gente nunca trabalhou efetivamente registrado para ninguém. A gente sempre foi dono de negócio. A gente nasceu na periferia de São Paulo, então tivemos mercearia, lanchonete, empresa de iluminação para show business. A gente já teve de tudo um pouco, né? Sempre migrando. E a grande escola foi a eventos artísticos e, na sequência, a gente montou o que veio a ser, na época, uma das maiores agências de comunicação estratégica para gestão de pessoas e processos. Então, isso foi um sonho nosso. A gente uniu toda a experiência de eventos com a parte de gestão do Leonardo, mais a minha cabeça artística, logística dele. E a gente criou a empresa, que foi onde a gente se conectou. E sempre trabalhando em 3 pilares, que eu acho que isso é fundamental. Se você me permite compartilhar com quem está se lançando ou já está no mercado e está patinando artisticamente ou empresarialmente, a gente sempre foi pautado em 3 pilares, que é a criatividade, a conectividade e a generosidade, como os pilares de nortear qualquer tipo de trabalho, de inovação, de repensar, de planejar. Vou comentar um detalhe, você está contando essa história já da simbiose, dos 3 pilares, e eu acho que vocês tinham um produto ali que era extremamente inovador, que era o Expo Flow. Se você deixar eu contar um pouquinho que era, mas era muito legal até do nosso ponto de vista, porque a gente produziu uma fatia do que era o Expo Flow, e aquilo era meio mind-blowing, assim, para mim na época, porque vocês estavam passando, para quem está ouvindo, né, o Lei e o Léo, pela agência, montavam uma exposição, o Expo Flow era uma exposição, como se fosse uma exposição de arte, quando você vai num museu ou vai ver uma exposição de fotografia, e eles montavam esse tipo de exposição para passar missão, visão e valores, passar treinamento para empresas. E eu lembro que uma coisa que vocês pegavam muito no nosso pé era que a linguagem precisava funcionar desde o presidente da empresa até o faxineiro. Eu tinha que conectar com todo mundo. Era muito legal. E aí, essa exposição tinha painéis com fotografia, com vídeo, e o pessoal pegava um MP3 player com o fone e tinha um audioguia, e era aí que a gente entrava gravando as locuções, as trilhas para esses audioguias, que inclusive a gente gravava em português, em espanhol, em inglês, tinha versões. O Expo Flow rodou o mundo aí. Foi fantástico. Como é que nasceu esse Expo Flow? Olha só. É sempre muito louco, né? Porque todo mundo acha, igual empresa, toda empresa, ela nasce geralmente para ser uma coisa e no meio do caminho as grandes empresas elas modificam. Então você pode pegar exemplo a Coca-Cola. Nasceu para ser um xarope e se tornou o que é, né? E aí tem vários outros exemplos que no meio do caminho as grandes empresas elas dão um boom. E isso acontece também com o produto. Às vezes você vai criar um produto para uma coisa e ele se torna maior. O Leandro sempre teve muita dificuldade de ver processos, procedimentos, planilhas. O modelo mental dele é mais artístico, né? O meu modelo é mais sistêmico. Então, a gente entrava em reuniões com o presidente, com diretores de empresa, e a hora que estava falando sobre fluxograma, organograma, planilha, o Leandro saía da sala. Quando precisava criar algo mais artístico, ele voltava. Então, em determinado momento, ele falou assim, cara, eu vou criar uma ferramenta para conseguir trazer as 2 linguagens. Essa parte de processo que é importante para uma empresa, né? E também esse lado humano da comunicação. Porque hoje todo mundo quer fazer a comunicação e fala sobre adaptar a linguagem. Para mim, a adaptação de linguagem é você adaptar o ser humano. Não importa se é o presidente, não importa se é operacional, você tem que trazer o lado humano para a comunicação, né? Mas ele foi bonzinho falando isso. Na verdade, eu saí da reunião e falei, cara, eu me sinto um burro, bicho. Minha vista embaraça a gente chamava de batalha naval. Parece uma batalha naval esse negócio aqui. Eu me perco nesse fluxo, nesse calendário. E aí eu ficava desinteressado na reunião. E era importante para mim, porque eu vinha com o planejamento criativo / estratégico. Então eu ficava maluco com isso. Aí eu falei, deixa comigo. Aí foi quando a gente teve a ideia de montar o Expo Flow, que era você dar uma experiência para o cara, auditiva, visual e sinestésica, cercar o cara. Porque tem cara que é mais auditivo, o cara que é mais visual, o cara que é mais tátil, o cara precisa desse contato. E aí foi aquele sucesso, né? A gente, cara, emplacou. A gente chegou a ter 96%, 97% de retenção de conteúdo. Não, e o que é legal, né? Foi baseado nos conceitos lá fora, que antigamente, hoje já tem no Brasil, disposições artísticas, experiência que ele teve no meio da dança, quando viajou muito,
né, de conhecer esses lugares. Eu tive um insight aqui que é legal a gente de repente resumir pro artista que está ouvindo a gente, que é: vocês conseguiram criar para um elemento que era conceitualmente difícil, vocês conseguiram criar uma ferramenta, uma forma de entregar o conteúdo que tinha 97% de retenção, porque vocês conseguiam dialogar com quem era mais auditivo, quem era mais visual, porque o artista ele é um produtor de conteúdo também. Sem dúvida. Ele tem uma mensagem, ele está tentando entregar aquela mensagem, e ora ele consegue, ora não. Às vezes o público assiste um clipe, ouve uma música e não consegue conectar. Então, achei que, assim, resumindo um pouco, olha que legal para quem está ouvindo, essa experiência do Expo Flow foi uma forma de pegar algo que era muito complicado e adaptar a linguagem para que funcionasse para grandes públicos. E se você prestar atenção, ele cumpriu os 3 pilares que a gente trabalha. A criatividade, ou seja, pensar fora da caixa e ter uma proposta com uma experiência diferenciada. A conectividade, que é conectar com os diferentes, né? Realmente trazer o cara, fazer o cara, né? E a generosidade, que é se colocar no lugar do outro. Quando ele se colocou no meu lugar de dificuldade que eu tinha, essa verdadeira empatia, então fechava o ciclo dos 3. Resumiu bem. E eu sempre brigo um pouco, assim, passo essa missão, essa batalha de falar para o artista tentar entregar valor. Essa generosidade também a gente poderia chamar de valor. Porque quando a gente lança uma música, normalmente fica aquela coisa na rede social. Galera, escute meu som, veja meu clipe. Você está o tempo inteiro pedindo coisa para o teu usuário. E quando que a gente, em vez de só pedir, como a gente entrega, né? E é uma diferença muito pequena de como comunicar, né? Para ao invés de ficar pedindo essa ajuda, mas eu acho que vem da alma do cara. Tem um cara, um americano chamado Adam Grant. Ele tem a maior pesquisa sobre generosidade e relacionamento interpessoal. E ele classifica em 3 tipos de pessoa: os givers, os matchers e os takers. Então, quando você é um giver, cara, você é um doador nato. Você sai na frente doando, tendo a certeza que você está fazendo porque você quer fazer. Você acredita, faz parte do seu valor. Como vocês estão fazendo aqui. Não cobra nada para dar um puta conteúdo como vocês estão dando. Os matchers são aqueles compensadores. Se você tem, eu te dou. Se não, ó, quanto você tem para me dar? Só entra em relação compensatória. Negociação. E os takers são aqueles caras que nem que for para ter 1 centavo a mais, ele tem que se sentir ganhando em qualquer relação. Os famosos vampiros, manja? Que o cara cola do seu lado só para arrancar o que você tem. E quem é artista vive com um taker do lado, né? Então o cara fica até ressabiado, porque quando você acende profissionalmente, só vem vampirão do seu lado. Você perde a confiança. E o desafio que vocês têm no mercado é muito grande, né? Porque o artista, ele é um produto, se você for pegar em essência, meio completo, né? Ele tem várias características, vários elementos que de uma forma precisa sair desse estúdio, por exemplo. Né? É na imagem, é na fala, é no seu perfil, no seu comportamento. É no que ele passa na letra. No que ele passa na letra. Na escolha da música. Cara, pra gente, que a gente é apaixonado por isso, né? Cara, pra gente isso daí são vários elementos que, se ele tiver inteligência, na minha opinião, cara, ele ganha muito. Só que eu acho que o ponto fundamental em qualquer coisa que a gente faça, quando fala sobre proposta de valor, é passar a essência humana. Porque, às vezes, quantos artistas já olharam um para o outro e falaram assim, cara, aquele ali tem menos talento do que não sei quem, aquele ali... Mas aquele ali, ele está passando como ele é. A sua essência, a sua verdade, se é bonito, se é feio, não importa. Vai além da técnica. Vai além da técnica. As pessoas reconhecem ele como ser humano. Então, eu acho que quando você, o artista, né, ou um produto que seja, quando ele consegue passar a mensagem, ó, eu sou igual a todos vocês, estou ocupando essa posição por um tempo, né? Eu acho que isso daí... Hoje em dia conecta muito mais. Hoje conecta muito mais. Ainda mais com a internet agora que... E vou contar um outro caso aqui. Agora Conte, vou voltar, isso é um bate-papo nosso, né? Isso eu tô entendendo. Vou voltar na época de Simbiose e vou comentar para quem está ouvindo. Vou contar uma experiência que para mim, na verdade, foi muito, muito marcante. Acho que só estamos hoje aqui nesse estúdio gravando Music Hacks por conta disso. E eu sempre falo para o artista, para qualquer parceiro, que tudo que a gente faz tem um impacto a longo prazo, aquela coisa do efeito borboleta é muito grande, a gente não tem noção, né? E aí, voltando nos pilares da agência e da generosidade, teve uma história, acho que eu já contei isso para vocês, mas eu quero compartilhar com a audiência porque é muito legal. Em dezembro de 2007, a gente estava
indo para o segundo ano de empresa, estava no segundo ano de empresa, e como jovens empreendedores, a gente estava apertado, não manjava muito de gestão, estava começando a consolidar o nome no mercado, enfim. Então estava batalhando. E aí bateu aquela dúvida que todo empreendedor jovem tem, né? E aí, continuo ou paro? Né? E a gente ficou pensando muito em parar. Começou a colocar o que eu sempre falo para ninguém ter, que é prazo de validade. Com 2 anos ali de mercado e de experiência, a gente tinha o nosso prazo. A gente falou, cara, se até o mês tal a gente não conseguir tanto, se até X prazo não rolar, a gente vai desistir. E aí teve um evento muito marcante, que foram os 2 jingles para Votorantim na Colômbia e na Argentina. Por quê? Aí falando do pilar da generosidade. Quando vocês mandaram aquele pedido de orçamento, a gente passou um valor ali, falou, ó, bom, a gente passou um valor baixo porque a gente precisava muito fechar para fechar a conta para terminar Como o ano. os empreendedores fazem mesmo. Então a gente tentou ali operar no limite do razoável. E aí vocês devolveram, não, a gente fechou aqui, mas a gente fechou um valor de 5x. E estamos mandando isso integral para vocês. E eu fiquei, hã? Tipo, eu fiquei um tempo tentando processar o que estava acontecendo, porque para mim era inimaginável alguém que teria esse grau de bondade, de generosidade com outro parceiro desse sentido, né? No mercado, às vezes, a gente vê muita gente só querendo ficar no ganha, ganha, ganha. E esse projeto não só foi incrível, eu lembro que a gente deu todo o nosso amor para produzir ele, foi muito legal. Além dele ter sido premiado, eu não sei se vocês sabem disso, mas ele até virou depois tema de uma palestra que eu dei no NIP uma vez. Eu não sabia, que legal também. Na época, esse projeto a gente gravou a banda no Brasil, mas os cantores todos no exterior, usando o Skype, usando a internet, que era primórdios na internet. Nossa Senhora! Porque tinha que ser um cantor nativo e era difícil de achar aqui. Então a gente procurou fora, locou um estúdio fora, pagou em dólar, gravou a galera, tudo no exterior. E aí teve uma semana da comunicação no NIP, eles chamaram para falar sobre esse projeto, tipo, como era essa relação de produzir com a internet, produzir pelo mundo todo com essas facilidades. Mas esse projeto especificamente impediu que a gente fechasse as portas. Ah, garoto, então, caraca, tudo que veio... Arrepiou. E arrepiou pra você ver como o universo é responsivo. O que você lança vai voltar, bicho. Vai voltar. Tá fazendo 2 meses, a gente fechou... Hoje, só para atualizar, né? Para o pessoal entender qual foi a ponte de não ter mais agência, né? A gente ficou 3 anos estudando psicodinâmica e neurociência, acoplamos isso com a nossa experiência em comunicação, eventos, enfim, na minha parte artística, e a gente montou um programa de mentoria para ajudar as pessoas a descobrirem sua melhor versão, seja como empresários, como profissionais, como artistas. Então, é um programa comportamental, não é PNL, nada contra, mas não é PNL, não é coach, tá? É um programa único que a gente desenvolveu. Até mesmo porque a gente traz toda essa nossa experiência para a gente compartilhar. Né? Todo momento a gente traz exemplos da nossa vida para a pessoa. Né? E recentemente a gente recebeu um casal de empresários de São Paulo. E aí a gente cobrou um valor, que hoje o nosso trabalho tem uma tabela que a gente cobra, tal, tá tudo bacana, tá legal, tá um momento gostoso. E quando terminou o trabalho, os caras vieram e pagaram 2 vezes o valor que pra gente já tava bom pra cacete do programa de mentoria que a gente fez com eles. E eu não entendi nada. Eu falei, cara, você errou o depósito. Ela falou, o que vocês fizeram com a nossa vida, não só pessoal, como profissional, que a gente tava praticamente para separar, tava com uma puta dificuldade. A empresa ia indo bem, olha que coisa louca, né? Mas estava sem propósito, sem sentido, sem planejamento, sem reconhecer seus valores, né? Seus valores não, seus talentos. E você vê que é responsivo, cara. Obrigado. Obrigado isso não é combinado, não, porque a gente não sabia dessa história até 2 anos atrás, né? Que eu compartilhei. Que você compartilhou com a gente. E, cara, eu acho que isso faz parte da vida, cara. Eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade, né? Depois que você me contou, eu fui buscar na minha memória como foi. A agência tinha um processo de toda vez que a gente pegava orçamentos no mercado, a gente tomava o cuidado de não passar o valor seco para o cliente. Sabendo como o cliente ia agir, a gente passava sempre um valor a mais para que ele pudesse entrar em negociação e não perdesse o fornecedor. E a gente chegou a fazer isso. Só que quando passou na minha mesa, eles falaram, e esse daqui? A hora que eu bati o olho, eu falei, cara, com carinho, pela qualidade, muito barato.
vamos aumentar esse valor. E coloca uma margem para poder negociar. E a gente fez isso, foi todo o processo. Quando voltou, vieram me falar, foi aprovado. E a minha própria equipe, na época, a Ana Paula, né? Ela falou assim, posso repassar o valor na íntegra? Eu falei, lógico, cara, é deles, não é nosso. Né? Porque a gente já sabia como funcionava. Então, para você ver, faz parte da essência até da empresa quando você traz, né? E isso é muito doido, porque a gente bate muito nessa tecla que o artista ele precisa acertar muito no conceito dele. E a hora que ele acerta o que é esse conceito, ele precisa estar em todos os lugares. Ele precisa estar na letra, no arranjo, em como ele se porta. E aí está um caso, não falando em conceito, mas em valores, que vocês seguiram à risca tudo que vocês tinham se disposto, né? Falar, esses são os nossos pilares e tudo tem que estar pautado nisso. Né? As pessoas costumam dizer que a gente é o que é em qualquer lugar. E eu acho que isso é uma coisa que a gente foi construindo com o tempo. E a gente aprendeu no berço, claro. Mas a gente passou pela fase de tentar parecer ser o que não é. Acho que todo mundo, né? Assim, e não foi legal não, viu? Até a fase do artista, acho que deve passar por isso, né? Na construção. Né? A gente, como empreendedor, cara, não é... Como você falou, puta, foi mandar a proposta, mandei mais baixa, torcendo. Cara, essa é a vida real é essa. A vida real não é o que todo mundo fica falando aí de milhões e milhões. Cara, a vida real, acho que talvez de um artista, é carregar o seu instrumento para cima e para baixo, montar. Essa é a vida real. Né? A vida real de um empreendedor é acordar todo dia com uma equipe que precisa receber o salário no final do mês. Você precisa... Essa é a real. Né? Que você tem que resolver problema, você tem que levar solução para quem está comprando o teu trabalho. Aliás, o artista ele é um empreendedor, né, Marcão? Ele é. O cara é um empreendedor da música. E se eu tivesse que voltar no tempo, ou se pudesse dar orientação para os artistas hoje, e a galera que está ouvindo, que gosta de música e gosta de arte, iniciativa, risco e visão. Esses são os pilares que hoje a gente norteia os empreendedores. Você tem que ter iniciativa. Tem que fazer, cara. Não importa se você tem equipe. Você tem que coordenar, você tem que delegar e conferir, você tem que dar o comando certo, você tem que dizer o que você quer, você tem que cuidar do seu ego, da sua vaidade, porque isso atrapalha. Então, ter iniciativa é o primeiro pilar. O segundo é risco. O que é risco? Não dá, cara, para você entrar num negócio sem perceber o quanto você pode derrubar de gente. Quantas pessoas estão envolvidas no seu sonho e que aceitam a viver o seu sonho. Então, tomada de risco é importantíssimo, mas de maneira consciente. E visão, cara. Saber quem você é, o que falta para você chegar onde você quer. Onde você quer chegar, o que você precisa fazer. Porque no final das contas, cara, é você. E também tem que responder, né? O que você não vai fazer. O que você está disposto a abrir mão, né? Abrir mão, né? O que você não quer. Olha, eu não tolero isso. Que vai para os valores, né? Eu não vou romper com este valor meu. É uma escolha sua. Só tem que ver se esse valor também não é uma crença ou um paradigma. Porque ele acha que as pessoas vão ter que engolir também o que ele é. E ele não está nem se preocupando da melhor forma de passar aquilo para o seu público. Não que ele não tenha fórmula. Ele tem, só que ele só tem que arrumar um jeito de passar. Você me permite? Uma coisa que é importante, que a gente sempre fala, isso em qualquer lugar, velho. Ego. Cara, eu acho que o mundo artístico, como o mundo empresarial, é muito parecido. É um mundo de muito ego. Quando você tem a vaidade... Estamos dando risada, né? Cara, imagina. É uma coisa que a gente dá risada, mas a gente tem que levar a sério. Eu tenho ego, você tem ego, ele tem ego, todo mundo tem ego. Que em momentos esse ego vai fazer a gente desviar do caminho. Sabendo que um artista gosta de palco, sabendo que um empreendedor está querendo montar uma empresa, porque ele também gosta de palco, ele gosta de atenção. Gosta de ser reconhecido. Gosta de ser reconhecido. De liderar. Que não tem nenhum problema, mas ele tem que saber qual é o limite disso tudo. Porque muitas vezes, e a gente, quando faz esses programas de mentoria, a gente brinca que faz quase até previsão de futuro. Porque já passou alguns artistas pela nossa mão também lá. Né? Que a gente fala, olha, cara, esse teu comportamento, esse teu ego vai chegar, quando ele cruzar com essa situação, você vai cair.
e é difícil controlar. Então, se você aceitar, primeiro, que você é vaidoso, que você tem ego, que você, às vezes, pode ser até um prepotente, você consegue... É forte, né, cara? Mas aceitar suas sombras, aceitar o calcanhar, né, de vidro, é a melhor forma. Porque mais cedo ou mais tarde você vai ser testado, bicho. Que nem todo mundo fala assim, o dinheiro corrompe, a fama corrompe. Corrompe porra nenhuma. Pode falar palavrão aqui? Pode, tá liberado. Porra nenhuma. O que corrompe, cara, a sua essência tá lá. Ela só não foi testada e provada ainda. Então não é o dinheiro, não é nada. É uma situação que te dá poder ou sensação de poder que vai te colocar à prova. Só isso. Como eu sou um cara assim dos mapas e das planilhas igual o Léo, eu vou perguntar para quem tá em casa, não tá nos vendo, mas tá ouvindo, dentro desse trabalho que vocês fazem hoje, por onde o artista pode começar a entender o que é isso e a importância desse... Vocês fazem uma mentoria que é quase um processo de autodescoberta dos seus valores, porque a gente não nasce sabendo dessas coisas, né? Muito disso tudo tá no inconsciente ali. Então, como vocês começam a trazer isso à tona? Qual a importância, na visão de vocês, dessas descobertas? Vamos fazer um ping-pong aqui. A primeira coisa que eu acho que é um dado relevante para vocês saberem é que de 92% a 98% de tudo que a gente faz, a roupa que você escolheu para vir hoje, o Léo, você, o Mabê, é inconsciente que determina. Então, sabe aquela brincadeira que o pessoal faz do iceberg? Que é só a pontinha, é o consciente, o resto que está lá para baixo é o inconsciente? É real. Então, tem um monte de conteúdo. Às vezes você tá agindo por uma vontade e não pelo desejo. E a vontade é quando está externa. Então, acho que a primeira coisa é isso. O segundo dado, que é extremamente relevante, é que cerca de 80% do resultado que um dono de negócio, um empreendedor, um artista, um ser humano tem na vida dele é responsabilidade dele. Não é só preço, praça, produto, processo, planejamento. Porque não que isso não seja importante, é que só isso, se o cara não tiver autoconhecimento suficiente, se o cara não tiver empoderado dos seus talentos, das suas sombras, se o cara não entender onde ele pode pipocar, não adianta. Se ele não for o profissional, a pessoa certa, não adianta. Não tem processo que salve. Não tem. Nós tivemos, passamos por tombos, você conhece como todo empreendedor, tropeçamos bastante. E a gente tinha um puta processo, metodologia, Lean, Kaizen, tudo que você imagina. Todas as ferramentas de gestão e não foi suficiente. O Leonardo teve a ideia de montar esse programa de mentoria condensando a nossa experiência. O Leonardo, né, sistêmico, tem que vir dele, né? O Léo sempre tem a ideia e a visão do mercado e ele joga para mim e eu faço isso virar criativamente a experiência melhor. Então isso é que a gente funciona bem nesse sentido. A ideia é o cara em 5 sessões, pelo menos, mergulhar profundamente na vida dele, no histórico de vida dele. Em cada sessão, são sessões longas, de 4 a 5 horas. O cara é presencial. O cara mergulha na vida dele para entender o histórico familiar e o impacto que esse histórico familiar e social pode ter na vida dele como artista, como empreendedor, o que quer que seja. Porque tem situações que a gente viveu traumáticas que a gente não lembra. Só que está dentro da gente. Às vezes é um tapa na cara, é um pai que puxou uma orelha, não importa. Às vezes são coisas até mais fortes, que se você não olha para isso, ele está atrapalhando em você. Quando a gente falou do ego aqui, às vezes o teu ego, a sua vaidade é maior justamente para te proteger de alguma coisa da sua infância. Uma dor, né? Uma arrogância do ser humano, muitas vezes é para mostrar, é para esconder a fraqueza dele. Então, quando a gente faz esse processo de mergulho, e vamos realmente escanear a vida da pessoa, por que aconteceu isso, para quê, ela começa a se enxergar e fala, cara, eu sou isso. Sou. Agora, vamos entender essa memória? Porque não adianta eu querer, como adulto, olhar uma memória de uma criança. Eu não sei mais o que é. A minha cabeça já é de adulto. Meu pensamento é de adulto. Então, às vezes, eu só tenho que revisitar a memória e falar, putz, cara, olha, veio daí. Eu aceito e tenho que compreender como agora eu posso controlar certas coisas dentro de mim. Então, essa é a primeira parte nossa, né? E é claro que a gente não fica só na visita da memória, não é isso. A gente faz um estudo do modelo mental,
para o cara entender, porque tem uma questão genética, tem pessoas mais introvertidas, extrovertidas. Isso não tem a ver o cara ser artista ou não, né? Como que a gente estava falando agora. Minha visão é mais sistêmica, dele menos sistêmica. Isso daí é modelo mental, é genético isso daí. Não adianta eu forçar ele a querer fazer uma coisa que não é do perfil dele. E ele também não adianta eu querer enxergar como se tivesse tomado cogumelo, que eu não vou, cara, entendeu? Quem está escutando pensa que eu vou tomar, que eu tomo cogumelo para ter criatividade, é isso, né? Por isso mesmo, não precisa. Não, mas aí, só para a gente fechar essa questão que você perguntou da mentoria, então o programa de mentoria, ele visita seu histórico familiar, social, ele visita o seu modelo mental, ele entra com técnicas e ferramentas para você entender como é que seu cérebro funciona, como é que se ativa o seu córtex pré-frontal para você ter mais meta, seguir meta, ser mais orientado para resultado. E aí como é que você faz minimamente uma provisão do que você quer para os seus próximos anos, onde você quer estar, realmente você visualizar. Sou suspeita, é muito louco. Tá, e uma pergunta. Você, para quem está ouvindo, você, além de identificar, tem um espaço para você conseguir fazer alterações e Sim. montar, de repente, talvez não sei se dá para fazer um novo modelo mental, mas talvez ajustar o modelo mental daquela pessoa. A ideia é assim, chega uma parte que a gente faz análise junto com ele do que ele acertou e do que ele errou. Entre aspas, acertar e errar, né, relativo, faz parte né? da vida, é relativo. Mas para que ele veja quais foram os resultados que trouxe. E cada comportamento está vinculado ao resultado. E ele enxerga, putz, quando eu tenho este comportamento, me traz resultado negativo. Quando eu tenho esse comportamento, me traz resultado positivo. E a gente ajuda ele a criar um mapa de controle, de autogestão. Porque ele não tem que ser refém, ninguém tem que ser refém de ninguém. Essa história de ficar dependente, né? Não. Ele vai aprender a fazer autogestão. Ele vai se identificar, ele vai ter a humildade de olhar num painel, se enxergar como ele é por dentro, de maneira verdadeira. Então, no meu painel lá tem lá prepotência. Eu achei durante muito tempo que eu podia ser o Superman. Me dava problema de todo mundo que resolvia, como se os outros não tivessem a capacidade de resolver. Isso é uma prepotência. E todo mundo acha isso bonito. Nossa, esse cara proatividade. Não, é um cara prepotente que acha que os outros não têm condições de cuidar do seu problema. Então, no meu painel tem isso daí. E eu tenho que me vigiar. E para me vigiar, eu tenho tarefas a cumprir em cima disso. Então, a gente ensina ele a fazer essa autogestão. Uma coisa que eu acho muito legal compartilhar com quem está ouvindo a gente tem uma premissa que o seu melhor invariavelmente vai ser o seu pior. Então vamos lá, vou pegar o caso clássico. Você, que é o cara da música, vocês podem trazer N exemplos. Agora ele vai dar um exemplo, daí tenta trazer o exemplo da música. Traz para mim. O Neymar. 2 características brilhantes do Neymar. A irreverência, que é uma personalidade incrível, e a destreza física. O cara tem um domínio corporal. Qual foi o motivo do Neymar estar patinando na vida profissional e não conseguir tão almejado o prêmio que ele queria ser o melhor do mundo? Excesso de firula, todo mundo vai e arranca ele da cena, e excesso de certezas e verdades. Irreverência. Essa é a minha personalidade, é isso aqui que eu sou, é isso aqui que eu defendo. Então o seu melhor é o seu pior. Então, já tem um caso... Quando você desregula isso daí, cara, não tem como. O que te faz subir no descontrole é o que vai te fazer descer. Tem um caso, não vou citar nomes, mas tem um caso de um artista que é muito criativo, cria demais, só que ao mesmo tempo que ele cria demais, ele não consegue lançar. Perde o foco. Porque é tanta coisa que ele produz que ele fica preso em eternamente produzir. E, enfim, e o tempo tá passando e ele não tá lançando porque... É como o cara que é racional. O cara é tão racional, é um puta pensador, pensa e fica no mental. A gente é apaixonado tanto por música e por esse métier, quanto por pessoas, né? Comportamento. Então, vira e mexe, a gente fica nas redes sociais acompanhando alguns artistas, né? E a gente brinca. Esse artista, não sei não, acho que nos próximos 3 meses... ele vai ter um problema assim, assado, em cima do que ele está produzindo de fala e de comportamento. Cara, parece brincadeira. Parece pai de santo. Parece pai de santo, mas acaba acontecendo. Porque é previsível. Não sei se você me entende. É a mesma coisa que você falar, hoje analisando
o mundo artístico. O Leandro, na época, fazia 26 shows por mês. Tem como um artista que faz 26 shows por mês não ter a vida mais encurtada? Não tem. Tem como ele correr Ter um relacionamento estável? Ter um relacionamento estável? Não tem como. Tem como ele viver uma vida, entre aspas, normal? Não tem. Então, tem algumas características para o modelo do artista que ele tem que entender qual o preço que ele vai pagar e se ele quer pagar. Porque também não acho que é obrigado a pagar. Né? Como também não acho que uma empresa tem que ser igual a outra. Cada um tem sua característica. Cada um tem a sua verdade para entregar. Então, isso é previsível. Né? Você vê o resultado desse artista. Então, a gente brinca de pai de santo. Ó, isso daqui e é fatal, cara. É que a gente não pode falar aqui que é antiético da nossa parte. Né? Mas isso acho que é muito engraçado, porque quando você, por exemplo, é um formado em matemática, você olha a parede e vê os números por trás da construção dessa parede. Um engenheiro olharia para essa parede diferente. E vocês têm essa habilidade de ler, né? Ler as pessoas, comportamento, hábitos, modelos. Então vocês já estão olhando e identificando. Mas com um cuidado muito grande, porque que é um pacto que a gente tem, que é sem julgamento. Não tem julgamento, não tem, a história do cara é pior que essa, o cara tá fazendo de propósito, cara, não tem isso. A generosidade opera aí, cara. São só resultados em cima de comportamento mesmo. Porque tem um porquê dele estar tendo esse resultado. É que se ele compreende o pra quê da vida dele, é melhor. A gente fica só no porquê, a gente só culpa o passado. Porque eu nasci numa família pobre, porque aconteceu isso. Porque passaram a perna em mim, por quê? O pra quê, cara? Aí sim vem o teu propósito. Eu quero levar minha verdade, eu quero levar essa minha originalidade para as pessoas perceberem que pode mais. Então, enfim. E qual que, na visão de vocês, qual ferramenta que a gente, de repente, consiga compartilhar com quem está ouvindo para fazer um pouco dessa autogestão? Assim? Então, parei um pouco, refleti qual a minha visão, quais são os meus valores, tentei identificar o meu propósito, comecei a fazer esse primeiro mapa. E aí, depois como eu faço para não perder o foco no dia a dia? É complexo, porque tem todo um processo para você enxergar e visitar esses valores, seus talentos, suas sombras, né? Sim. Mas tem um exercício bobo de uma ferramenta que a gente criou há alguns anos e que outro dia a gente até recebeu uma mensagem lá dizendo, cara, você salvou meu casamento, bicho. Eu, caraca, porque algumas pessoas vão fazer mentoria lá e o pessoal diz, o que Deus uniu, só o Leandro e o Léo separam. Os caras começam a se empoderar tanto de quem são e que o outro não é o que ele queria e vice-versa, que eles entram num comum acordo, às vezes fala, cada um segue o seu caminho. Né? Isso é entre sócios também, não só entre casal, né? A ferramenta chama Post-it. É simples. É uma dinâmica que a gente faz toda manhã, eu e o Leonardo. Basicamente, ela passa pela primeira etapa. Você pega um post-it, imagina que eu e o Leonardo. Se eu estou sozinho, você que está nos ouvindo, você pode fazer sozinho também. Você vai pegar um post-it toda manhã, ficar parado 5 minutos e escrever de 3 a 5 sentimentos, sensações que você está tendo naquele momento. Olha o que o Leandro falou, sentimento. Porque a gente é acostumado a viver na vida sem pensar no sentimento. Quando você pensa no sentimento, você vai buscar depois a origem. A origem. E aí você coloca lá, cara, hoje eu tô slow. O que você quiser. Você pode escolher a palavra que você quer. Hoje eu tô agitado. Hoje eu tô tenso. Hoje eu tô nervoso. Não sei. Às vezes você não vai encontrar nem palavra. Você vai colocar uma frase. Estou me sentindo estranho. Isso. Estou tentando me entender. Cara, muitas vezes saem uns negócios malucos lá. Essa é a primeira parte do post-it. A segunda é você ficar parado 1 minutinho lendo aquilo e tentar para as coisas negativas, porque pode estar escrito lá, hoje eu estou energizado, estou alegre, estou focado, estou realizado, estou grato. Você pode estar 100% do seu post-it positivo, mas tem dia que pode estar 80%, 100% negativo. A segunda pergunta que você faz olhando para o post-it, o que eu posso fazer para melhorar isso em mim mesmo, agora? O que eu posso fazer? Então vamos lá, estou irritado. Aí, naturalmente, seu cérebro vai procurar. Mas por que você tá irritado mesmo? Aí você vai falar, tô irritado porque tinha 3 shows fechados na minha agenda e caíram os 3, caralho. Tá foda, tô falando palavrão pra caralho. Relaxa, bora lá. É porque caíram os 3 shows, pô. E aí, o que a gente faz? Tá. Aí o cérebro vai trabalhar. O que eu posso fazer por mim mesmo?
Primeiro, desencanar, senão eu vou ficar estressado. Isso. Enquanto eu estiver focado nisso, eu não vou conseguir. Eu vou tentar vender 3 shows para cobrir isso aí. Um exemplo. Tô nervoso. Tô nervoso por quê? Porque discuti com a minha mulher, eu discuti com o meu sócio. Cara, eu vou mandar um e-mail pro cara, porque se eu ficar engolindo isso, não vai andar o negócio. Ou vou escutar 5 minutos de uma música que eu amo. Então você exercita sair do estado negativo que você se encontra para você conseguir encontrar lucidez e resposta para as coisas que você está buscando. Então é simples. Primeiro, você escreve o que você está sentindo. Segundo, o que eu posso fazer para me ajudar? Se eu estou fazendo com o Léo, é o contrário. Eu posso responder para mim mesmo, mas eu falo, Léo, o que eu posso fazer para te ajudar, se ele é meu sócio? Aí ele fala, cara, hoje não joga mais nada na minha mão que eu tô atolado. Minha irritação é por excesso de trabalho. Beleza. E a gente faz um alinhamento entre nós nesses aspectos. Por quê? Por que disso? Tudo é pessoal quando se trata de negócios. Tudo. Não tem, igual um artista. Tudo é pessoal quando se trata de negócio, do produto. Não... O artista é uma empresa-pessoa, né? Isso. Empresa que pega gripe, acorda mal. E se você for ver todo o métier, né, que rege o mercado de vocês, tem um fundo pessoal. Às vezes passa de geração para geração. Então é o vô que gostava, que passou para o pai, que o pai passou para o filho. Não é assim? Ou senão o pai tentou uma carreira, não conseguiu. Igual o jogador de futebol. Não conseguiu, quer que o filho tente. Então vem essa... Então é tudo pessoal. E eu estava com dificuldade de comunicar com o Leandro. Falei, putz, ele tem um perfil diferente do meu e a gente precisa conversar. Eu preciso fazer que ele entenda o que tem dentro de mim e ele tem que falar também, né? Trabalhar um pouco, às vezes, a humildade de relacionamento, que a gente, às vezes, no dia a dia deixa, né? E eu falei, cara, senta aqui, vamos ficar pelado, né? Brincando, vamos ficar um de frente para o outro. E vamos realmente, de forma verdadeira, falar o que está por detrás dessa piadinha que eu fiz para te cutucar, daquela coisa que eu engoli a seco. Vamos promover isso. Foi daí que nasceu essa ferramenta. E essa ferramenta parece, entre aspas, boba, né? Porque é simples mesmo, né? E às vezes a solução está na simplicidade. Mas está ajudando muita gente. Porque a gente precisa se comunicar. O mundo precisa falar. Então, eu já tive trabalhando com artista e que a gente usou a ferramenta. Né? No meio do caminho, o artista teve coragem de falar para a gente, falar assim, putz, eu não quero mais trabalhar com vocês. Cara, não é do caramba isso? Eu acho muito bacana. Não precisou arrumar uma confusão, um problema. Ele conseguiu falar. E a gente falou, putz, ok, acertou e a vida andou. Né? Então, eu acho interessante essa ferramenta. Acho que casamentos terminam, guerras começam, carreiras começam e terminam por conta da falta de comunicação, né? Acho que sempre. É muito... Santa comunicação. E ela começa a gente se comunicando com nós mesmos, né, cara? Que lindo isso. E, gente, contar pra vocês assim, o Music Hacks, na verdade, a brincadeira, o hack agora tá em alta, né? Você tem life hack disso, hack daquilo, mas tem uma brincadeira com a postura do hacker, aquele cara que não se contenta com o sistema, com o status quo. Legal. E tal, tá sempre procurando ir além, de certa forma, né? Então, a cultura hacker mesmo de informática tinha um pouco essa postura. E eu não sou a favor de atalho para nada, acho que atalhos, não tem como encurtar o caminho, tem como você só ir na direção certa. Mas eu queria que vocês compartilhassem, de repente, alguma dica de ouro, assim, para quem está ouvindo, de toda essa experiência que vocês têm. Eu vou jogar aqui uma bomba, vou jogar um dado para vocês. Tem uma matéria que eu vi na Billboard americana essa semana que fala que 85% dos artistas independentes sofrem de distúrbios mentais como ansiedade, por exemplo. Então é um mercado... Quanto? 85% dos artistas independentes sofrem de ansiedade. Então, na minha visão, porque é um mercado que tem pouca informação, e aí parte desse projeto é buscar, jogar uma luz sobre isso, mas também porque eu acho que a gente está vivendo um momento na sociedade, na parte de cultura, na parte de tecnologia, que cria essa... As pessoas estão muito conectadas na internet, mas desconectadas de si. E eu acho que o que vocês fazem vai muito nessa linha, nesse sentido de trazer uma luz para as pessoas de uma forma bem
sincera, assim. Então, se vocês pudessem dar uma dica de ouro para esse público, com essa bomba que agora que eu joguei aqui, o que vocês diriam? Vamos lá. Eu falo aqui, daí você complementa aí, Léo. Muitas palestras, quando a gente está viajando aí pelo Brasil, as pessoas, quando a gente termina a palestra, como a gente fala de negócio, de criatividade, de inovação, de comportamento empreendedor, as pessoas levantam e falam assim, cara, me dá uma dica, se você tivesse uma grana hoje, no que você investiria? E eu vou transformar sua pergunta como se fosse essa que a gente ouve com muita frequência. Legal. E a nossa resposta é: junte o máximo que você tiver e invista em você. Porque tudo vai passar, cara. A vida vai passar, o tempo vai correr, você vai envelhecer e a sua melhor versão em cada momento da vida é o que vai fazer você ter melhores resultados. Então, a dica de ouro é assim: comece a se observar mais. Comece a buscar tudo aquilo que vai acrescentar no seu comportamento, porque o seu resultado depende do seu comportamento. Pare de ficar botando culpa em fatores externos. Porque o mercado tá difícil, porque o cara me deu um balão, porque não sei o quê. Tá tudo muito fora, cara. Então, mergulha para dentro. Quando a gente falou sobre criatividade, conectividade e generosidade, eu gostei que você levantou essa bola final, porque é como a gente termina os nossos bate-papos normalmente. Eu preciso ser criativo para me reinventar, senão eu não reinvento o mundo. Para pensar diferente, para fazer coisas diferentes. Eu preciso ser conectivo para ser com o outro. Eu preciso me conectar com a minha verdade, com os meus medos, com os meus bichos, com os meus desejos reais. Então a conectividade é de dentro para fora também. E a generosidade. Não adianta eu querer ganhar dinheiro para salvar minha mãe ou tentar ajudar o outro antes de estar oxigenado. Estar bem, estar saudável mentalmente e fisicamente. Então, cuida de si mesmo. Acho que é isso. Não, achei muito bom o que o Lê falou, mas, cara, é você realmente olhar para você. Todos nós temos as nossas feridas. A gente vive num mundo onde que está sendo passado só coisas boas. É como que se a gente não pudesse ver a nossa sombra. É como que a gente não pudesse admitir que a gente tem as nossas falhas, que a gente tem os nossos medos. Esse dado que você está falando, eu não me assusto tanto, porque se bobear é a média da população. Nós estamos vivendo isso. Você vai pegar as mídias sociais, as redes sociais, cara, é só todo mundo tá bem pra caramba. A gente vai em encontros de eventos de network, cara, ninguém tá ferrado. Então, o que o cara tá fazendo ali? Eu não consigo entender. Você acha que o presidente do banco estaria ali? Não tá. Ele tá bem. Então, as pessoas precisam entender que elas têm que declarar para o outro que precisa de ajuda, que precisa de suporte, né? Então, você vê, é comum em carreiras iniciando do pequeno, ele ter coragem de pedir. Daí ele sobe um patamar, ele deixa de pedir, ele tem vergonha, né? Porque ele começa a angustiar, fala, eu não posso mais, eu subi de patamar, eu não posso mais ter isso aqui dentro. E se você não curar esses bichinhos, cara, não importa o que for, né? Não importa o que seja, ele precisa entender que isso vai modificar o resultado dele, né? E o artista, para mim, ele tem uma força maior, porque ele tem vontade e o desejo de fazer aquilo que todo mundo gostaria de fazer. Então, toda que criança, protagonizar, né? Toda criança gostaria, quando vê um palco, gostaria de subir no palco, não importa para quê. Ele gostaria de aparecer. O artista é a realização de muita gente. Se ele entender que ele é aquela pessoa que está do outro lado assistindo, ele vai falar, puta, eu sou ser humano, então eu posso pedir ajuda, eu posso correr atrás das minhas fraquezas e não tem nenhum problema. Tenho certeza, ele vai conseguir descobrir uma versão dele maior do que ele imagina. E quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, conectar com vocês na internet e até pessoalmente, quiçá, como encontrar essa dupla de... Vai pro Insta. Vai pro Insta. Leandro e Léo Campos, tudo junto. Nome de dupla sertaneja mesmo. Leandro e Léo Campos, tudo junto, nosso Insta. E de lá a gente migra para outros lugares que a gente vai estar também. Tem também um programa nosso no YouTube, que é o Que Negócio é Esse, né?
que agora a gente... O conceito é esse. O conceito é esse que você está fazendo aqui também, um bate-papo descontraído, sem frescura para falar... Dividir experiências, né? É isso aí. Cara, obrigado, hein? Muito louco esse trabalho aqui de vocês. Massa, parabéns. eu que agradeço. Gratidão. Espero que realmente um pouquinho do conteúdo que a gente conseguiu compartilhar aqui possa ser útil, né, cara? Porque a gente está precisando disso, né? É de se juntar mesmo, fazer acontecer. A proposta de vocês, a gente mal sabe as pessoas, a gente veio do interior aqui para São Paulo, que agora a gente mora. Pra gravar, e, cara, né? e viemos gravar de boa, meu, porque a gente precisa se unir para transformar esse mundão. Tamo junto, gente. Obrigado. Gratidão a nós. E um abraço para quem tá em casa. Um aí. abraço, gente. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Hein?